sobre o tema A Sorte de Quem Eu Sou, conosco a nossa irmã Mariana. Seja muito bem-vinda, minha irmã, que a boa espiritualidade lhe ampare. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Amigos, eu vou confessar que eu pus um trava-língua no título, mas aqui era muita coisa para pouca coisa. O tema é A Sorte de Ser Quem Eu Sou. Essa temática, embora pareça a princípio um pouco complicada e bem trabalhosa para ser trabalhada em 30 minutos, 35 no máximo, tem um aviso aqui bem incisivo, 35 no máximo. Tentei ser respeitosa ao horário. É uma proposta de reflexão que eu trouxe para mim mesma. Eu me questionava, né? Naturalmente, a gente se questiona, o que de fato eu faço aqui? De tudo que eu sou, de tudo que eu já vivi nessa própria encarnação, o que constrói, o que colabora para ser quem eu sou? Tem uma dinâmica que a gente geralmente faz na evangelização, mas é uma dinâmica que se trabalha em grupos, até mesmo para trabalho, né, de RH, que é assim, quem sou eu? Né? A pergunta fala, a pessoa responde, eu sou Mariane, no meu caso. Não, esse é seu nome. Quem sou eu? Eu sou filha de Dona Luvanil, minha mãe? Não, isso é você ser filha, não quem você é. E ao longo da dinâmica vão sendo feitas perguntas para reflexão de quem somos nós em essência. E a partir desse conceito, desse entendimento de quem nós somos, qual é a sorte de sermos quem somos hoje? Ser o que somos é uma construção? Ou somos porque somos? Há um entendimento na construção do nosso ser? A gente pode pensar, somos filhos de Deus. Ok. Mas sabemos pelo livro dos Espíritos que somos criados simples e ignorantes. O fato de cada uma das consciências aqui presentes ser o que é hoje, exigiu de cada um de nós esforços, escolhas, vivências totalmente diferentes. Então, nesse processo filosófico de um questionamento, de tentar entender, geralmente quando a gente propõe um estudo, um diálogo como esse que a gente está fazendo agora, é primeiro levar para outras pessoas, outros irmãos, um pouco das respostas que a gente encontra no Evangelho de Jesus. Questões filosóficas, científicas e religiosas baseiam a doutrina espírita. Então, esses questionamentos são basilares para o nosso desenvolvimento, nosso progresso íntimo, a construção das escolhas que vamos fazer para o futuro. Eu confesso que eu não sei usar microfones de nenhum jeito, estou morrendo de medo de bater aqui e sair daqui. Vou até baixar um pouquinho, né? Porque eu com meu 1,5 m, por favor. É 1,56 m, tá? Valorizo cada centímetro. Amigos, eu sou trabalhadora evangelizadora do Centro Espírita André Luiz, na Barra do Aririu, em Palhoça. Eu falei para o William, a primeira coisa quando eu entrei aqui foi o seguinte, espera um minuto. Eu trouxe um edredom, que na beira do Cambirela está bem gelado. E já devem ter percebido pelo meu sotaque que eu não sou daqui. Né? Bem gelado, é como o cuiabano fala com frio. Então eu não estou habituada ao frio. Está sendo bem desafiador, mas está sendo muito bom. Muitos amigos eu construí desde que eu cheguei aqui em Santa Catarina. E hoje, estando aqui na casa pela primeira vez, no movimento de palestra, já estive aqui em outras reuniões de eventos da evangelização, quero fazer mais amigos. Então, com muita alegria, hoje a gente vai conversar um pouquinho à luz da doutrina espírita e, como sempre, do Evangelho do Cristo, as questões filosóficas de ser quem nós somos. Tá? Geralmente eu gosto de falar que a gente faz um bate-papo, uma conversa. O termo palestra, né, só eu falando, e olha que eu sou faladeira, não me deixa tão confortável, eu gosto que as pessoas participem. Mas pela complexidade do tema em questão e pelo tempo curto que nós temos, hoje eu vou falar mais do que vou ouvir. Mas gostaria de ouvi-los, caso alguém queira acrescentar, compartilhar um pensamento a respeito desse tema, que me faz tão bem pensar a respeito e que possa também trazer ao coração e à consciência de cada um aqui presente perguntas, e não só respostas. Perguntas sobre quem somos nós. E ainda sobre esse tema, gente, perdão, falei que não sei usar, tá vendo?
Muito bem. Aí, sobre esse tema, a gente vai fazer 3 caminhos. Primeiro, para entendermos todo esse aspecto geral das reflexões, é o caminho do autoconhecimento, tá? Então, o processo de autoconhecermos. E o segundo, a gente conhecendo, a gente vai para a autoaceitação, que é o segundo e tão importante. Compreendemos quem somos, nos aceitamos, entendendo o que somos, e por fim, chegaremos ao autoamor. Então, são 3 pontos muito bacanas, inclusive refletidos pelo espírito Joana de Ângeles, no livro Entrega-te a Deus, psicografia de Divaldo, que vai falar sobre esse processo de integração com o Pai. Autoconhecermos, autoaceitarmos e autoamarmos. Nenhum deles caminha sozinho. A gente não precisa percorrer exatamente cada um dos pontos para chegar no outro. Eles caminham juntos. Por vezes, a gente está mais avançado no processo de autoconhecimento, mas a gente não se aceita. Às vezes a gente se aceita de um jeito tão deturpado que a gente não encontra a essência de nós mesmos. E o autoamor, ele vai perpassando cada um desses movimentos. Porque o amor é construção. O amor não é imediatista, ele não é imposto. E para a gente nos amar, o desafio é muito, muito grande. A gente confunde. Falar igual jovens é raro, mas acontece muito. Não é não? E antes da gente falar sobre esses pontos, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos e em outras obras complementares, subsidiárias, aliás, eu quero contar uma história para vocês. Uma história que alguns devem conhecer. Então, quem souber, não conta para o coleguinha ainda. Estou olhando aqui, ó, quem já vai contar antes de eu começar a história. Nossa, peraí. A nossa história é sobre um menino que morava sozinho no canto dele. Lá naquela casa que ele morava, ele tinha uma rotina, as coisas que ele fazia. Todos os dias ele acordava, sabia o que ia fazer, o que não ia fazer. E nessa vida seguia. Porém, um dia, uma visita inesperada chegou. E essa visita não era uma visita qualquer, gente. Daquelas visitas assim, ó, muito trabalhosas. Difícil de lidar. Exigente, bem chata. Insistente, incisiva. Que buscava sempre o melhor para ela, ser atendida. Ele não estava acostumado com aquilo. Primeiro, porque ele não convidou ninguém para estar lá na casa dele. Dá licença, né? Ninguém estava muito bem sozinho. E segundo, porque era alguém que exigia muito, insistentemente, sua atenção. Pedia para que ele olhasse para ela, que ele cuidasse dela. E ela não dava nada além da sua beleza. Nisso, ele olhou para aquele lugar e falou, quer saber? Vou procurar outros rumos. Vou procurar respostas para que eu arranque essa visita da minha casa. E assim, esse menino percorreu outros mundos. E em cada um dos mundos, olha o sorrisinho sabendo mais ou menos a história. Não contem ainda, pera. Em cada um dos mundos que esse menino visitou, ele encontrou perfis diferentes. Em um dos mundos, ele encontrou uma pessoa que bebia muito, um beberrão, viciada, focada apenas no seu próprio ego. Nada importava além do seu vício. Num outro mundo, ele encontrou um rei, muito poderoso, que tinha várias coisas para ser mandadas. Até esse momento, esse menino não encontrou respostas de como resolver o problema com aquela visita indesejada lá no lar dele. Porém, ele foi em outro planeta e encontrou um vaidoso, no fim, um homem de negócios que estava preparando suas contas, pensando em tudo mais. E ele viu que nenhum daqueles que ele encontrou pelo caminho tinham respostas para ele entender a sua relação com a visita que tinha dominado o planeta dele. Alguém já sabe mais ou menos a história? Quem quer arriscar? Pode falar, pode falar. Que história que eu tô contando? De quem que é? O Pequeno Príncipe. Esse menino era um pequeno... Muito obrigada. Ou esse menino é o Pequeno Príncipe. E ele queria resolver o problema de quem que tinha invadido o planeta dele. Era bem bonita. Uma rosa
vermelha, uma rosa vermelha que exigia para que ele cuidasse dela, regasse ela, desse atenção para ela, colocasse uma redoma para que ela não pudesse ser atingida pelas pragas. A rosa que invadiu seu planeta era extremamente exigente, como eu falei para vocês. E ele foi buscar em outros mundos respostas para sua relação com aquela rosa. A intenção dele era expulsar a rosa de seu planeta. E, como eu falei, ele foi em vários mundos, encontrou diversos perfis, e nenhum deles respondeu de fato aos seus questionamentos. Em resumo, são 3 pontos que ele coloca. O ego, a vaidade e a alienação era o que essas outras pessoas, esses outros mundos tinham, para não ouvir os problemas que o Pequeno Príncipe trazia. As angústias dele. As pessoas estavam tão ligadas ao seu ego, alienadas com seus problemas, e vaidosas, porque elas se importavam muito mais, que a história do Pequeno Príncipe nada valia, não fazia diferença. E aí ele foi para onde, gente? Alguém lembra? Chegou aqui na Terra. Ele chegou na Terra e ele encontrou alguém que iria transformar a sua vida. Alguém que trouxe os ensinamentos para ele que ele jamais imaginava. E alguém que ele muito menos esperava que pudesse trazer esse acréscimo. Ele fez amizade com uma raposa. E da raposa, ele teve as lições mais lindas e que trouxeram até mesmo soluções para sua relação com a rosa vermelha. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A lição de cativar, o verbo cativar, foi apresentado pela raposa ao Pequeno Príncipe. Antes desse trecho, enfim, ela fala para ele: a gente só conhece bem as coisas que cativou. Essa história, gente, eu trouxe aqui para quem teve a oportunidade de fazer essa leitura do Pequeno Príncipe. Antoine de Saint-Exupéry é o autor. É uma leitura que às vezes a gente associa à juventude, à evangelização, mas para todos nós, independente da época da vida, é uma leitura muito bacana. E para quem já leu, convido a releitura com um olhar de aprendizado, não apenas uma história, mas lições. Trazendo essa analogia, a rosa em si, que trazia a vaidade, o ego, exigências, por vezes somos nós mesmos, guardando dentro de nós esses sentimentos. E nós, como pequenos príncipes e princesas da nossa vida, escolhemos ir para outros mundos, distanciar, buscar resposta em outras questões, outras soluções, mas não olharmos para nós mesmos. Não trazermos para nós quais são as nossas necessidades. Quando a raposa diz, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, a gente vai entendendo que, olhando para aquilo que a gente cativa de nós mesmos, a compreensão, conhecendo-nos, a aceitação e, por fim, o amor vão sendo propostos para nós mesmos. Eu anotei aqui, olha, eu sempre uso anotações porque minha memória não permite, mas é sempre bom ter, né? Essa metáfora, mais uma vez, reflete justamente, e surgiu para mim, né, sobre o pequeno asteroide que o Pequeno Príncipe vivia. A gente pensa que a nossa vida é uma imensidão, mas às vezes é tão pequenininho as coisas que a gente já construiu até agora. A gente não tem tanta complexidade, mas a gente prefere olhar com isso para não lidar com as coisas que nós somos, com as virtudes que já temos. Se a gente puder valorizar esse pouco, que por fim é muito também, como seres do universo, a gente vai adquirindo cada vez mais consciência de si. Eu perdi a noção de tempo, William. Pode, ok, obrigada. Então, com essa metáfora, essa analogia da história do Pequeno Príncipe, considerando que nós temos em nós uma área, um jardim, um pomar que seja, a ser cultivado, a ser olhado, que a gente possa entender com a ótica espírita o processo da individualidade. Porque quando a gente faz um mergulho de autoconhecimento, muitas questões vêm à tona. O julgamento e a comparação. É muito comum que isso aconteça. Olhando para nós, a gente presta atenção no outro do nosso lado. Para fulano é sempre mais fácil. As pessoas conseguem compreender melhor do que eu.
O progresso para o outro parece muito mais simples do que quando eu tento. Então, sem julgamentos e sem comparações, porque quando a gente tem a consciência e o entendimento que somos seres únicos, cada um vai ter um processo diferente, cada um vai vivenciar muito diferente. Neste momento aqui agora, se a gente parasse a palestra aqui e perguntasse para cada um de nós o que a gente entendeu de tudo que foi falado aqui, o que nós sentimos, quais foram as nossas percepções, a gente vai ter alguma história igualzinha a outra? Às vezes bem parecida, né? Mas só do distribuição da sala, cada um de um canto, a visão, o olfato, né? A sensação térmica que cada um temos, falando do corpo físico, fora do que transcende enquanto espíritos, da bagagem que cada um de nós traz, das décadas ou década que nós temos, das vivências que nós já tivemos, as leituras de Pequeno Príncipe ou de qualquer outra coisa que a gente possa ter falado aqui. Então, nossas experiências são únicas. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo sobre da natureza do espírito, os espíritos respondem para Kardec em relação a essa temática em pelo menos 2 respostas. Cada pessoa é única. Cada um possui a sua própria essência. Cada um de nós tem, teve e terá experiências individuais. Vocês imaginam isso em 1857? Imaginem isso, Kardec recebendo essas respostas sobre a individualidade. Nada disso era novo no conceito dos entendimentos filosóficos, gente. Sócrates e Platão, antes mesmo de Jesus, já haviam trazido tais conceitos. Então, os espíritos vêm reforçar uma sabedoria que já perpassava no conhecimento da humanidade há um tempo relativo. Mas cada vez mais a sociedade está disposta a acolher isso. E quão é importante a gente distinguir a questão da individualidade e não o nosso entendimento de todo, um panteísmo, nossa desintegralidade, para que a gente possa olhar para nós com compaixão, com acolhimento e, por fim, com muito respeito, para que nós possamos mergulhar no processo de autoconhecimento, compreendendo as nossas limitações, valorizando as nossas conquistas, porque todos nós temos. Olhando para nós, a gente consegue identificar aquilo que a gente já carrega de tão positivo, abraçar isso de fato, não ignorando o que nós ainda temos de dificuldades, que nós sabemos. Nós sabemos de fato que aquilo que nos deixa assim furiosos quando mexe com isso. E quando falam da nossa paciência, da nossa abnegação, do nosso sentimento de caridade, da nossa solidariedade, eles falam, realmente, eu sou. Não é falta de humildade reconhecer isso em nós também. E aqui eu trago também um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, em que ele vai falando assim: prove cada um a sua própria obra. Mostrando lá no Evangelho o reconhecimento da individualidade. Prove cada um a sua própria obra. Ele fez essa fala a esse povo que estava se comparando a outros movimentos cristãos ao redor do mundo. E aí ele fala, não, vocês têm que cuidar do que é de vocês. Mas isso também reverbera e faz sentido enquanto indivíduo. E se olha para aquele grupo que não estava conseguindo trabalhar, pregar o evangelho como eles desejavam, ele consegue nesse processo mostrar também a sabedoria, cada um a sua própria obra. A gente é responsável pela gente. Não só responsável na questão de cumprir a devida lei divina, o exercício das virtudes, mas a gente é responsável pelo resultado daquilo que a gente faz. Seja em benefício ou prejuízo do outro e de nós mesmos. Porque isso repercute em toda a humanidade. Em todo o universo, vamos ver mais. Esse pedacinho aqui eu tirei de uma mensagem de André Luiz, do livro Sinal Verde. Eu não lembro a mensagem, mas fala assim:
cuidado com as influências externas e valorize a alegria interior. Porque nesse processo de individualidade que nós temos que compreender quem somos, como somos, evitar que qualquer outra coisa que não seja nosso nos contamine ou nos tire do rumo, né? E, sobretudo, valorizar aquela alegria, as conquistas interiores que nós temos. Então, compreendendo isso, o que nós devemos fazer de nós mesmos? Quais são as minhas virtudes? Quais são os meus vícios? Quais são as minhas dificuldades? E mais uma vez André Luiz fala para nós que esses questionamentos são tão salutares porque eles vão encontrar respostas no trabalho, no amor e na insistência. Quando a gente ouve a palavra insistência, não sei vocês, mas geralmente alguém insistente soa como algo ruim, não é? E para mim soa assim, a princípio, eu sou insistente, parece que a pessoa é tão grudenta, não quer soltar assim, é teimosa até. Mas a insistência, no seu sentido, ela é caridosa, paciente, respeitosa, não insistência de um tipo negativo. Não insistência daquilo que faz doer, que machuca. Mas uma insistência com sabedoria, com reflexão, compreendendo que se realmente não dá, a gente solta. Pode até doer um pouquinho, mas a gente solta. Em autoconhecimento, nós vamos começar a nossa jornada. Gente, eu não citei no começo, que eu esqueci, mas nós temos a lei de amor, trazendo o amor a Deus, amor ao próximo e a si mesmo. Então, conhecermos, sabermos a sorte de ser quem somos, é um desses movimentos da gente fazer um olhar para si, para poder compartilhar com o próximo. E assim conseguirmos envolver a Deus. A gente não dá daquilo que a gente não tem. A gente pode até dizer, eu amo profundamente meu filho. Eu amo muito os meus pais. Amo muito quem anda comigo, quem está comigo. Mas se olha no espelho, desgosta do que vê. Olha para o que faz, se cobra excessivamente, não valoriza suas próprias conquistas. É um amor volátil. É um amor que de fato não é amor. Pode ser um gostar. Quando a gente consegue compreender, nos acolhermos mais, a gente consegue transcender, expandir isso ao nosso próximo. E não quer dizer que a gente não esteja amando a Deus, porque como eu falei lá, eles andam juntos, o autoconhecimento, o auto-amor, a autoaceitação. E construindo vagarosamente isso. Os sentimentos, o instinto e as sensações são progressos que o espírito vive. Enquanto espíritos imperfeitos, nós ainda estamos passando por esse processo de construção de sentimentos. Né? Quando a gente estuda ali no Livro dos Espíritos, falando sobre como é que a gente transforma isso tudo em amor. A gente tem instinto, sensações, né? E os sentimentos, quando a gente convive com uma criança desde pequenininho, a gente observa isso. Algumas já têm um sentimento muito mais latente, a outras primeiro tem que ser estimulada para abraçar, para sorrir, porque elas vão construindo. Imagina isso no âmbito espiritual. A gente pode compreender muito mais. No autoconhecimento, número 1, levantamos o véu do passado, observando o nosso presente. Tá, vou me conhecer, mas que preciso saber quem eu fui nas vidas anteriores? O que eu passei? O que eu fiz? Levantando o véu do passado através do nosso presente. Observamos as dores que nós estamos aqui. Tudo que a gente passou. Vamos pegar da pandemia para cá. Quais foram as nossas vivências? A gente não precisa ir tão longe das escolhas que a gente fez. Na pandemia, alguns aproveitaram para estudar, para fazer um curso, para aprender um instrumento, para poder aproveitar outras formas de comunicação. Outros ficaram isolados. Então, esse é um passado recente, que repercute no presente atual. Olha os centros espíritas com a comunicação virtual. Olha os centros espíritas com tantas lives, tantos estudos online, que antes, no passado, não se tinha tanto. Não é um passado tão distante, é um passado bem recente.
Quando a gente pega 20 anos, posso dizer aqui que tem uma galera que tem 20 anos já, mais. Né? Quando a gente pega 20 anos, quem éramos nós? Quais as escolhas que a gente fazia? Se alguém pisasse no nosso dedinho do pé há 20 anos, qual seria a nossa reação? Hoje, qual escolha nós temos com esse mesmo movimento que nos afeta? E ainda, vira e mexe na nossa vida, uma ocasião sempre ocorre. Você fala, meu Deus, achei que tinha superado aquilo e volta a acontecer. São resultados de provações, de expiações que nós passamos para reafirmar as nossas conquistas também. Ainda em autoconhecimento, nós lembramos sempre da questão 919 de Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho discorre sobre o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Quando ele diz o processo de revisitar o nosso dia. Quais foram as escolhas desde o momento que eu acordei até estarmos aqui? O que eu me alimentei? Quais vestimentas eu escolhi? Com quantas pessoas e como eu consegui comunicar com as pessoas? Eu passei em algum momento a revisão do meu próprio pensamento? Um processo meditativo de pensar, não quero mais pensar assim, vou pensar de outra forma. Isso é um processo de autoconhecimento também, de fazer a prece. Fazendo a prece, a gente consegue saber qual é o sentimento que a gente está carregando naquele instante, nesses dias, conforme as vivências que nós temos. E aí eu falo aqui, eu até coloquei assim, como o Pequeno Príncipe que saiu para buscar respostas, né? A gente pode fazer essa resposta dentro de nós mesmos, um processo meditativo, observando outras situações, o ego, a vaidade, o sentimento de posse, né? De incapacidade também. E vencendo a autocrítica. Porque se a gente vai se conhecendo, a gente vai percebendo quais escolhas que nós fizemos e quais a gente pode fazer para modificar a vivência atual. E autoconhecendo, nós também domamos o ego. Por fim, chegamos à autoaceitação, que é reconhecer os defeitos e as virtudes. Conhecemos, não quer dizer que a gente vai passar a mãozinha na nossa própria cabeça e falar, coitadinho, vivenciou tanta coisa difícil. Abrandar tudo que nós escolhemos de fato. Mas é reconhecer e, sobretudo, abraçar a oportunidade da encarnação que nós temos para nos melhorarmos. A experiência no corpo é justamente da justiça divina, dando-nos a oportunidade de recomeço. E é todos os dias enquanto estivermos no corpo físico. E é toda hora enquanto estivermos vivendo aqui na Terra. E é pela imortalidade da alma, pela eternidade enquanto espíritos, que vamos viver isso em todos os mundos ao decorrer do universo. E também no Livro dos Espíritos, os Espíritos falam sobre sermos perfectíveis. Né? Então, se a gente tem essa autoaceitação, a gente sabe que a gente pode se moldar e melhorar tudo que nós estamos querendo melhorar em nós. Que reconhecemos que pode ser mais agradável, mais justo, mais amoroso. A perfeição é de Deus. Mas o nosso processo de perfeição relativa, de perfeccionarmos, é existente. E autoaceitando, a gente também atinge processos de responsabilidade. Joana de Ângeles, no livro Filho de Deus, ela fala, tu és herdeiro de Deus, podeis fazer o que eu faço e muito, tu és herdeiro de confundir tudo. Tu és herdeiro de Deus e o universo, de alguma forma, te pertence. São responsabilidades. Ainda mais nesse trecho, ela fala sobre a questão das responsabilidades e deveres enquanto herdeiros do universo. Nosso papel, nossa responsabilização, quantas coisas a gente pode auxiliar para os nossos irmãos, sendo herdeiros de toda a riqueza e a maravilha da criação divina. A gente não toma consciência de que somos filhos de Deus. E autoaceitarmos é compreender isso e abraçar os amores, as dores e as responsabilidades de tal missão. E o terceiro é o auto-amor. O amor que expande, que atinge a não só a nós mesmos, nos autoaceitarmos, nos conhecermos, mas contagia aos demais do nosso caminho. Quem convive conosco,
forma superficial, mas com profundidade, com entendimento. E o amor a si, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é a base para o amor ao próximo. Então, quando a gente consegue se amar de fato, a gente compreende todos os outros filhos de Deus como nós. E assim como o Pequeno Príncipe, que foi buscar respostas em outros mundos, em cada um dos cantos, para entender a sua rosa, que a gente possa olhar para nós mesmos, olhando para o nosso jardim, identificando como é que está aquela terra. Está arada, está adubada, está precisando dar uma mexidinha. Aí eu até brinco, se você não quer um jardim, pega um pomar. Olhe para o seu pomar interior. Já existe uma plantinha ali? Tem ervas daninhas? Como é que está isso nesse processo do nosso jardim íntimo? E é um momento que a gente possa, como o Pequeno Príncipe fez, olhar para o nosso jardim, identificar as nossas dores, cativar aquele jardim, que a gente possa semear em nós mesmos sementes de amor, acolhendo, respeitando a nós, ao próximo e assim a Deus. Muito obrigada.